A todos. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante no momento para nós judeus. E o que eu quero tentar nesse tema, passar uma mensagem para vocês. Uma mensagem para que vocês compreendam o significado do momento que nós vamos passar. Nós vamos ter na próxima semana o Rosh Hashanah, que significa cabeça do ano, que é o nosso ano judaico, né? Ele celebra no calendário judaico 1º e 2 de Tishrei, que é um mês judaico, que começará segunda-feira à noite, né? E terminará quarta-feira à noite. Então, nós vamos conversar sobre o significado desse dia, sobre a importância desse momento, tá ok? Mas antes disso, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou a Rabanita Hirut Ben-Dayan Ben-Zaken. Eu tenho um canal aqui no YouTube, eu tenho um canal lá no Facebook, Estudo Religioso para Mulheres Judias. Então, eu peço a você que está assistindo, que ainda não se inscreveu, que ainda não deu um like, que se inscreva, se compartilhe, porque quanto mais conhecimento de Torá, quanto mais conhecimento de mitzvah, ou seja, quanto mais conhecimento dos preceitos divinos, que mitzvah significa mandamentos, mandamentos são aqueles mandamentos que nós recebemos no Monte Sinai, esse nós chamamos de mitzvah. Então, compartilhe. Então, como eu falei, o nosso Ano Novo Judaico é um dia do julgamento, que nós chamamos de Yom Din, né? Quando Hashem avalia cada ser humano, escreve seu decreto no livro da vida. Então, como ele avalia? Veja você, nesse dia de Rosh Hashanah, eu quero deixar claro o seguinte, que nós, judeus, não é apenas nós, judeus que estamos sendo julgados. As pessoas também de outras religiões, de outros povos, também estão sendo julgadas. Por quê? Porque nesse dia em que Hashem, né, Deus, criou o mundo, que é o dia da criação do homem, né? Houve o pecado de quem? Né? De Adam Harishon. E é por isso que nós somos chamados à responsabilidade de nós repararmos aquele erro do primeiro homem. Então, naquela época, não existia judeus. Os judeus vieram existir depois da entrega da Torá no Monte Sinai. Então, nesse momento, todo o povo está sendo julgado, judeus e não judeus. Então, por isso que nesse momento, um momento de reflexão humana, um momento de reflexão, seja de quem for que tome conhecimento da importância desse dia, de reavaliar seus atos, não só do ano que passou, mas de repente de uma vida toda, porque às vezes um ano que passou a gente se comportou mais ou menos bem, mas mas uns 2, 3 anos, 10 anos atrás, nós fizemos algo contra a Hashem ou contra o próximo que ainda está sendo, né, reavaliado. Então, esse momento de reflexão, esse momento que nós nos arrependemos, se chama Teshuvá, que significa literalmente retorno, né? Não é apenas um processo de arrependimento, mas é um processo ativo de voltar a Hashem, ou seja, de voltar e aliar nossas ações a palavras e pensamento da Torá. Rambam, né, um grande sábio de outras épocas, de outros séculos atrás, falava o seguinte: abandonar o pecado, parar imediatamente a ação negativa, e aí ter arrependimento sincero. Então, nesse dia, se você tiver alguma coisa contra alguém, se você teve conhecimento que você magoou alguém propositalmente, vá lá e peça desculpa. Ou, se você não tem oportunidade, converse com a Hashem. Peça para ele te dar força para você mudar. Porque, veja você, se a gente não for humilde e pedir apoio de Deus, aquele apoio, Hashem me ajuda, me protege, me faça mudar esse comportamento, seja ele qual for. Às vezes você está pecando contra você mesmo, sabe como? Bebendo, fumando, fazendo coisas ilícitas, entendeu? Então, e quando você está fazendo isso, você tá
justamente se mergulhando em caminhos, né, que realmente não é isso que o Hashem quer. Então, essa confissão nós chamamos de vidui, né, que é declarar para Hashem que eu pequei, eu errei, eu transgredi. E você assumir o compromisso com ele, Hashem dizer, como eu falei, por favor, né, me ajude a não errar mais isso. Faça com que eu não repita mais aquele erro, né? Então, por exemplo, existem vários exemplos de techuvá, né? Que entre Deus e o homem, né? Então, que é Be'adalamakom. Então, ou seja, se alguém deixou de rezar, por exemplo, contra Deus, se alguém deixou de rezar com aquela força, com aquela kavaná, nada mais é você apenas leu aquela leitura que tem, né, que você estava fazendo, ou um salmo, né, que nós chamamos de Tehillim, aí você vai e faz por fazer, né? Então você não teve aquela intenção, você não se dedicou àquilo, né? É também uma forma de estar praticando ato contra Deus, porque quando a gente vai fazer qualquer coisa para Ele, para Deus, a gente tem que fazer com muita emuná, com muita kavaná, com muita bitarrom, ou que seja, com muita fé, com muita segurança, entendendo que Hashem ele vai te proteger, né? Tendo confiança em Hashem e Kavaná, e Emuná, desculpa, e Kavaná, que é justamente aquela concentração, aquele direcionamento. Então, por exemplo, assim, ou então também contra Hashem, você que cumpre Shabat, naquele dia você quebrou alguma coisa, né? Você profanou o Shabat. Então, seja lá o que for, você vai e tenta melhorar, sabe? Ninguém é perfeito. Nenhum ser humano na face da Terra é perfeito. Então, se você acredita, por exemplo, assim, que você pode melhorar, se você acredita que você destruiu alguma coisa, você acredita também que você pode consertar. Então, por exemplo, se você fez Lachonará é o que é? Maledicência, falar mal de alguém, né? Então, é um pecado para nós, judeus, mortal para qualquer ser humano. Entendeu? Judeu e não judeu, como eu estou falando. Então, você tem que ver o seguinte, se você pode ir lá com essa pessoa pedir desculpa, falar e peça desculpa, se não, pede para Deus, para Ele te dar força para você não repetir mais esse ato de falar mal das pessoas, porque às vezes tem pessoas que falam mal das outras, assim como quem toma uma Coca-Cola gelada, né? Então, então, esse ato de falar mal dos outros é muito difícil, né? Então, por isso que Techuvá não é apenas correção do passado, mas um retorno à nossa essência, né? Mais elevado que realmente somos diante de Hashem, ou seja, aquela essência que Hashem quis ao pôr o homem no mundo, né? Adão, ele quis que o Adão fosse quase a sua semelhança, né? E hoje em dia, infelizmente, nós não somos isso, né? Nós estamos longe de ter um pouco, né? Só aquelas pessoas muito sábias, muito devotas é que realmente chegam a ter a imagem de Hashem, né? Não a imagem física, né? Que Hashem não tem imagem. Para nós, judeus, o nosso Deus é incorpóreo, mas que seja semelhante, porque da bondade dele, né? Por esse motivo é que no dia de Rosh Hashanah nós ouvimos o shofar. Shofar é aquela trombeta, né? Porque o que significa o shofar? O shofar é um grito para a gente se acordar, é como uma criança chorando, sabe? Chamando pelo seu pai. Desperta o compaixão, né? Então a gente tem que despertar o compaixão com o próximo e com Hashem. Entendeu? Então, vejamos, se tudo que nós dizemos que Deus faz é para o bem, porém, muitas vezes nós não vemos isso claramente. O que significa isso? Quando nós desejamos Shana Tová, ou seja, um ano bom,
né? Pedimos não só pelo ano seja bom, mas que esse também seja visível e revelado. O Rambam, né, nossos sábios, nos explica da seguinte forma: muitas vezes o bom é tov, né? Você, ou tová, né? Shana tová, vem em forma de desafio, mas no final é para o crescimento da nossa alma. Falta de emprego, doença ou outra coisa que nos preocupe. Neste momento, é um momento de teste que a gente está nos fazendo para onde ver se nós estamos realmente conectados com eles, né? Então, muitas vezes, o bom, né, é uma coisa que não está sendo naquele momento boa. Mas por quê? Porque a Shem está fazendo esse teste. Às vezes a gente não tem um dinheiro para pagar uma conta, seja lá o que for. Então, quando nós também falamos Shana Tová, nós dizemos um metuká. O que significa um metuká? É um pedido para que esse bem não venha apenas em forma de provações, mas que ele seja de uma maneira suave e doce, né? Então, o Baal Shem Tov, mais uma vez, ensina que há dois tipos de bondade. A bondade revelada, né? E que sentimos imediata. E qual é a bondade? E a bondade, aquela que deseja que seja, né, aquela bondade que é revelada, é aquela que a gente sente o milagre de Deus, né? E outras vezes é uma bondade de Deus, de Hashem, oculta, porque ela só percebemos, às vezes, muito tempo depois. Um exemplo disso, de um milagre oculto, é que nos casos que nos livramos de um acidente grave de carro, lo aleno, né? Ou então um dinheiro inesperado, no momento em que estamos precisando e não temos esperança. Porque a Hashem estava nos provando. Estava, por exemplo, como eu falei da falta de um emprego, né? Que é um teste. E aí, de repente, você está precisando de um dinheiro e alguém vai e ou te empresta, ou te paga uma dívida que você que alguém estava te devendo. Então, é, 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 é que mesmo quando a gente deseja Shana Tová Metuká, pedindo que ao mesmo tempo a bondade oculta seja adoçada e revelada com doçura, né? Porque a gente tem que ter bondade no coração, ser doce e tudo. Então, o judeu não busca apenas um bom em termos objetivos, mas o ano em que o coração sinta prazer da vontade de Deus. Você sabia que quando a gente faz uma caridade para alguém, né? A gente faz uma caridade, uma bondade para alguém que se chama Hesed, muitas das vezes o nosso coração fica mais alegre do que de quem recebeu. Entendeu? Porque naquele momento a gente está doando para alguém, seja um sorriso, sabe, uma ajuda em um hospital, seja lá o que for. Então, quando você faz uma caridade para alguém, você sente um prazer dentro do seu coração. Então, é dessa forma que nós, ao desejarmos chamar Tová Metuká, eu peço que aquele que for desejar, que faça de uma forma especial, que o ano não seja apenas bom em essência, mas também agradável, suave e doce na experiência humana. Por quê? Porque cada dia parece que o ser humano está mais afastado dos princípios de Deus, sabe? Então isso é muito ruim. Então eu particularmente desejo a você que está me vendo nesse momento, e que seja judeu ou não judeu, que você tenha o nosso ano novo judaico, um Rosh Hashanah Tová, o Metuká. Doce realmente, sabe? Que você seja doce. Não peça doçura para o ano. Peça que você se torne uma pessoa doce. Peça que você peça para você, faça uma reflexão em que você pode melhorar. Às vezes você não tem um convívio bom com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com a sua esposa, mas veja se isso vale a pena. É tão bom a gente viver em harmonia, sabe, com seu vizinho, com seu chefe, você que é chefe, que tem um procedimento, um comportamento mais austero, sabe, tente ser humilde. A gente está no momento em algum lugar, nós não somos daquele lugar, nós não somos daqui. Então, às vezes a gente não tem medo daqui, né, do julgamento do homem, mas a gente tem que ter medo do julgamento
de Hashem. Então, no momento que a gente for embora. Então, eu desejo a você, querida, que está assistindo esse vídeo, realmente, repasse esse vídeo para as pessoas, né? Porque eu acho que a mudança vem da humildade. Seja humilde para reparar seu erro, para pedir desculpa, sabe? Para mudar e para crescer espiritualmente. Muitas das vezes a gente acha que fazendo bem, cumprindo tudo aquilo que a Hashem nos dá, e a gente vai enriquecer. Não, não é assim, não. Existem muitos, 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 muitos rabinos por aí, sabe? Que são bem humildes, que vivem em casa humildes, que não tem problema até com comida. Então, isso não significa que você vai enriquecer sendo materialmente, sendo uma pessoa melhor. Muito pelo contrário. Você vai crescer, você vai enriquecer sua alma, sua neshama, para Hashem olhar para você e te dar bons decretos sempre. O que são bons decretos? Né? Saúde, longa vida, né? Paz, né? Shalom, né? Então, assim, e também Parnassá, porque Deus, nesse dia, ele está decretando, no dia de Yom Kippur, ele vai decretar tudo aquilo para o próximo ano. Ele vai decretar se você vai ter saúde, se você vai falecer, que Deus não permita, se você vai ter um bom trabalho, se você vai ter filho, se você vai casar. Então, eu desejo para você que você realize todos os seus desejos e que a Hashem dê para você todas as necessidades. Curta, se inscreva e repasse esse vídeo, que eu acho que é de grande importância para todos nós. Até a próxima.